Cada assassino tem um motivo diferente para matar. Alguns fazem isso por dinheiro, outros por poder, tem quem mate por amor e até mesmo por prazer. Mas a assassina de hoje alegou que matou para sobreviver porque, segundo ela era uma vampira e precisava beber o sangue das suas vítimas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Pessoal, a gente chegou em 50 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, que compartilhou os casos, os vídeos, que indicou o canal para os amigos. Muito obrigado. A gente está conseguindo crescer graças a vocês. Sejam bem-vindos quem chegou por aqui agora. Quem está comigo há mais tempo já sabe que eu costumo sempre dar as boas-vindas para o pessoal que está chegando por aqui agora. E pessoal, a meta agora é 100 mil inscritos, então vamos continuar me ajudando aí para a gente alcançar essa meta. Mas agora, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Tracy Avril Wigginton nasceu em 4 de agosto de 1965, na cidade costeira de Rockhampton, no norte da Austrália. Sua mãe tinha graves problemas respiratórios e, após o divórcio, não conseguiu mais cuidar da sua filha por conta de várias crises de asma que a mandavam constantemente para o hospital. E por isso, a pequena Tracy passou a morar com seus avós maternos quando tinha apenas 3 anos de idade. Seus avós, George e Avril Wigginton, tinham uma ótima condição financeira. Aquela família era basicamente considerada uma família rica. Tracy amava seu avô. Ela era muito apegada ao George. Como ela não tinha contato com seu pai, o seu avô era uma figura paterna para ela. Com o passar do tempo, a asma da mãe da Tracy só piorava e ela não sabia por quanto tempo mais iria resistir, e por isso optou por passar a guarda de Tracy oficialmente para seus pais, porque assim, se algo acontecesse com ela saberia que sua filha estaria bem junto de seus avós. A pequena Tracy não gostava muito de sua avó, isso porque ela era uma mulher muito rígida. No entanto, seu avô, George, era super divertido e brincalhão, então naturalmente a garotinha se apegou mais ao vovô do que à vovó. Posteriormente, já adulta, Tracy chegou a dizer que sua avó era cínica e manipuladora. Ela também relatou que sofreu vários abusos psicológicos vindos de sua avó. Essa personalidade da Avril, a avó da Tracy, pode ter sido construída por conta dos vários abusos que sofreu quando era criança. A Avril foi adotada pelo seu tio, que abusava dela constantemente. Teve até uma situação onde seu tio, junto de um amigo, a levaram para uma estação de trem abandonada, onde a espancaram e abusaram dela por horas. Então assim, eu sei que não é uma desculpa para a pessoa se tornar má, mas a gente sabe que essas situações podem sim se tornar gatilho para um transtorno de personalidade que deve ser tratado, né? A vida da Avril só foi melhorar quando ela conheceu o George. Ela se apaixonou perdidamente por ele. Ele era doce, gentil, cuidava dela. Eles sonhavam em ter um filho, mas infelizmente por conta dos abusos que a Avril havia sofrido, ela tinha dificuldades em engravidar. E por isso, eles resolveram adotar um bebê. Esse bebê era Rhonda, mãe da Tracy. O casal acabou adotando mais 2 bebês, que receberam o nome de Diana e Miriam. Agora a Rhonda tinha 2 irmãs. Miriam era a mais velha das 3. Já tinha 15 anos quando foi adotada, e ela basicamente servia como a válvula de escape para Avril. Tudo que acontecia de errado na casa ou na vida daquela mulher, ela descontava na pobre Miriam. Miriam cansou de apanhar sem ter feito nada de errado. Foi nessa época que a Avril descobriu que o George era infiel e tinha até uma segunda casa para onde levava suas amantes. E ao invés dela confrontar seu marido, ela preferiu descontar o seu ódio na Miriam. Ela batia na menina cerca de 4 vezes por dia, e em uma das vezes a surra foi tão forte que a Miriam decidiu finalmente fugir de casa. Parece que depois disso, a Miriam conseguiu ter uma vida normal. Mas agora vamos voltar para Tracy. A Tracy tinha tudo o que queria à sua disposição. Seus avós também colocaram ela nas melhores escolas. Ela era basicamente uma criança privilegiada, mas não ligava muito para isso não. Tanto que ela reprovou várias vezes de ano até finalmente desistir dos estudos. Agora ela tinha mais tempo livre e a partir daí começou a desenvolver grande interesse pelo ocultismo e bruxaria.
Seu avô a apoiou no início, pois acreditava que era apenas um gosto literário. Ele até comprou vários livros para ela sobre o assunto. Mas infelizmente, quando Tracy tinha 15 anos de idade, seu avô faleceu, a deixando apenas com a sua avó, a qual ela considerava uma bruxa má. Após a morte de seu avô, vários amigos de sua avó começaram a frequentar a casa. Uma dessas visitas era um casal. Tracy estava com 16 anos nessa época e despertou o interesse daquele homem casado que passou a visitá-la regularmente. Aos poucos, os dois se envolveram e começaram a ter um caso, e Tracy achava legal namorar um homem mais velho escondido, e adorava mais ainda a adrenalina de ter que manter aquilo em segredo, por ele ser casado. Acontece que alguns meses depois deles começarem esse relacionamento proibido, Tracy engravidou, e esse homem disse que ela não poderia ter esse bebê, e forçou a jovem a interromper a gravidez. Logo em seguida, esse cara cortou o contato com ela de vez. Quando estava com 17 anos de idade, a avó da Tracy também faleceu, e agora ela estava sozinha no mundo. Ela então descolou um emprego como garçonete, que não pagava muito, mas já ajudava a se manter. E durante as noites, ela se prostituía para complementar a renda. Ela precisou se manter assim por cerca de 4 anos, pois só receberia a herança de seus avós quando completasse 21 anos de idade. E quando recebeu a quantia que hoje daria um pouco mais de R$500 mil em dinheiro, além de 2 casas e um carro, ela decidiu que iria usar essa grana para curtir sua vida. Ela pretendia viajar pelo mundo todo, comprar roupas, sapatos e coisas do tipo. Mas tinha um problema, ela não queria fazer isso sozinha. Então ela esperou até ter um amigo ou amiga para dividir esses momentos. E é nesse momento que entra uma mulher chamada Sunshine nessa história. Tracy se apaixonou logo de cara por ela e decidiu que ela era a pessoa certa para curtir a vida juntas. No entanto, elas brigavam demais e viviam terminando o relacionamento. Elas terminavam e reatavam cerca de 5 vezes por ano, mas mesmo assim ainda queriam ter um filho juntas. Elas poderiam ter optado por inseminação artificial ou até mesmo a adoção, mas ao invés disso, a Tracy decidiu que queria fazer uma espécie de ritual. Ela escolheu o homem que seria pai de seu bebê e ela queria fazer sexo com ele na frente de sua companheira e de alguns amigos do casal, que seriam escolhidos para presenciar e apoiar o momento da concepção daquele bebê. E a Sunshine não só aceitou, como achou a ideia ótima. E foi assim que aconteceu. Todos os seus amigos sentaram em uma roda, enquanto Tracy era engravidada pelo homem que ela havia escolhido. E sua namorada a acariciava, dizendo palavras de incentivo para ela. Tracy engravidou naquela ocasião, e as duas ficaram super felizes com a nova adição à família. Elas começaram a organizar o quarto e fizeram um enxoval, mas infelizmente após 2 meses de gravidez, Tracy perdeu o bebê. Essa perda acabou de vez com o relacionamento das duas. É importante ressaltar que nesse momento a Tracy já não tinha mais tanto dinheiro. Para ser bem claro, ela já havia basicamente esgotado toda a sua herança. E por conta disso as pessoas passaram a pensar que a Sunshine só estava com a Tracy pelo dinheiro. E agora que já não havia mais quase nada, ela tinha caído fora. Essa teoria ficou mais forte porque após uma semana do término das duas, Sunshine assumiu publicamente um relacionamento com um homem. E aparentemente, eles já estavam tendo um caso durante todo o tempo em que a Sunshine e a Tracy estavam juntas. Isso quebrou a Tracy. Assim que ela descobriu sobre o caso que Sunshine estava tendo com esse cara, ela entrou em uma depressão profunda e por quase 2 anos ela mal saía de casa. Se isolou de tudo e de todos. Em 1989, Tracy resolveu dar outra chance para o amor. Ela passou a sair de casa e conhecer pessoas, e foi nesse momento que ela começou a se relacionar com uma mulher, e elas até resolveram dividir o mesmo teto. Pouco tempo depois, uma mulher chamada Lisa cruzou o caminho de Tracy, e a jovem, que agora estava com 24 anos de idade, se sentiu arrebatada. Tracy já tinha uma namorada em casa, mas não conseguia oprimir o desejo pela vulnerabilidade que Lisa transmitia. Lisa tinha vários problemas, era usuária de drogas e sofria de uma depressão severa. Ela tinha apenas 23 anos, mas já havia sido hospitalizada mais de 80 vezes. Essa vulnerabilidade e instabilidade da Lisa deixavam a Tracy excitada. Além disso, a Lisa também tinha o mesmo interesse pelo ocultismo e bruxaria que a Tracy tinha. Tracy estava tão vidrada nisso que chegou a um ponto que ela se assumiu como vampira. Ela dizia abertamente para seus amigos que ela era uma vampira. Nós sabemos do que vampiros se alimentam, né, pessoal? Sangue.
O problema é que ela não poderia consumir sangue humano, que é meio que ilegal, né? Então, como alternativa, ela ia até os açougues e comprava sangue de porcos, bois, galinhas e até mesmo de canguru. Aqui vai uma curiosidade para vocês: na Austrália eles consomem muita carne de canguru. Mas para Tracy, aquele sangue não era bom o suficiente. Ela sentia que se tornaria mais forte se consumisse sangue humano. E foi aí que ela teve uma brilhante ideia. Ela havia emprestado muito dinheiro para Lisa, e ela resolveu ofertar para Lisa pagá-la com seu sangue. Ela basicamente faria pequenos cortes em seu corpo e deixaria que Tracy sugasse por um determinado tempo. Ela também chegou a colher um pouco de sangue da Lisa com um tampão no período em que a Lisa estava menstruada. Essa situação as uniu definitivamente, e Tracy deu um pé em sua namorada e passou a se relacionar oficialmente com a Lisa. O tempo passou e elas conheceram um outro casal de mulheres. As duas se chamavam Kim Jarvis e Tracy Warr. A história da Kim é muito interessante, então eu resolvi compartilhar um pouquinho aqui para vocês. Quando era mais jovem, a Kim tinha o sonho de se tornar freira. Ela andava sempre com um crucifixo no pescoço, e um dia esse crucifixo se despedaçou e ela interpretou esse acontecimento como um sinal. Ela percebeu que estava no caminho errado e que não deveria ser freira, e mudou totalmente os seus planos. Foi nessa época que ela conheceu a Tracy Warr, que era bem parecida com a Lisa, uma dependente química, depressiva e vulnerável. A Tracy contou para suas novas amigas que ela era uma vampira. Ela contou orgulhosa que ela precisava de sangue para se nutrir e também explicou que entendia tudo sobre bruxaria e essas coisas. Assim que percebeu o espanto e a admiração das amigas, Tracy continuou falando e passou a dizer que ela tinha diversos dons, como por exemplo a telepatia e o teletransporte. Aparentemente, todas acreditavam nas histórias de Tracy. Afinal de contas, ela era meio que a chefe do grupo, a poderosa, e todos a respeitavam e reverenciavam a amiga. Todas as meninas gostavam desses assuntos relacionados com bruxaria, magia e etc. Então ter a Tracy no grupo, uma pessoa que se dizia muito poderosa, fazia que suas histórias fossem incontestáveis. Na noite do dia 20 de outubro de 89, o grupo saiu para uma boate alternativa e passaram a noite dançando, bebendo e se divertindo. Entretanto, entre um copo e outro, Tracy começou a perceber que não era exatamente bebida alcoólica que ela estava a fim de beber. Ela falou com suas amigas sobre isso e foi totalmente apoiada pelo grupo. Afinal de contas, ela era uma vampira e precisava saciar sua sede o quanto antes. Só que dessa vez, Tracy disse que precisava de algo novo, precisava de sangue fresco. As meninas em momento algum se opuseram às necessidades da chefe do grupo, e assim que terminaram suas bebidas, elas saíram da boate. Isso era por volta de 15 para meia-noite, mais ou menos. Elas entraram no carro e dirigiram sem rumo, à procura de uma vítima para saciar a sede de Tracy. Edward Baldock, um homem de quase 47 anos de idade, pai de 5 filhos, caminhava tranquilo e distraído quando foi avistado pelo grupo de meninas. Elas pararam o carro ao lado dele e ofereceram uma carona. Tracy insinuou que poderia acontecer coisas muito divertidas com Edward caso ele aceitasse a carona. Bom, Edward tinha saído para beber com amigos e a essa hora estava um pouco alterado. Avistou um grupo de mulheres chamando ele para entrar num veículo, prometendo diversão. Podemos presumir o quanto foi fácil colocar esse homem dentro do carro com as meninas, né, gente? As meninas dirigiram até um parque perto do rio Brisbane e quando chegaram, Tracy levou Edward até a margem do rio. A princípio, Lisa acompanhou os dois, mas assim que chegaram na beira do rio, Tracy ordenou que Lisa voltasse e esperasse no carro. Ela então solicitou a Edward que tirasse todas as suas roupas e esperasse por ela, porque ela iria rapidinho no banheiro e já voltava. Na verdade, ela voltou, foi pro carro, pegou uma faca que estava no porta-luvas e assim que retornou, encontrou o Edward já totalmente sem roupas. Ela então avançou nele e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, atingiu seu pescoço. Em seguida, ela deferiu diversos golpes por todo o seu corpo. Tracy estava completamente fora de si e movida por uma força aparentemente sobre-humana. Edward caiu no chão e ela não pôde deixar de notar que ele ainda se mexia. Ele ainda estava vivo. Ela então ergueu a cabeça dele e deferiu um último golpe de misericórdia, que atravessou o seu corpo. Ela então caiu pesadamente ao lado dele. Ela estava exausta. Aquele ataque tinha acabado com as suas forças. Assim que recuperou as energias, Tracy voltou para o veículo e suas amigas disseram que sentiram o cheiro de sangue que estava na boca da Tracy.
Ainda assim, ela nunca confessou se bebeu ou se não bebeu o sangue do Edward. Na manhã seguinte, por volta das 5h30 da manhã, um homem que estava correndo no parque descobriu o corpo do Edward. A polícia foi acionada e os investigadores foram surpresos com a brutalidade daquele ataque. Os golpes na garganta tinham sido tão profundos que por muito pouco o corpo não se desconectou da cabeça. Quando saiu o resultado da autópsia, ficou determinado que a vítima tinha sofrido pelo menos 30 golpes por todo o corpo. Enquanto analisavam a cena do crime, alguns policiais encontraram a carteira de Edward com seus cartões e documentos de identificação. Ao lado estavam suas roupas, e assim que mexeram, eles encontraram um cartão do banco entre as meias da vítima. Quando o investigador olhou o nome grafado, percebeu que esse cartão pertencia a uma mulher chamada T. Wigington. Eles então levaram o cartão para a delegacia e rapidamente rastrearam o dono daquela conta, e também todos os seus dados, como endereço, por exemplo. Assim, em poucas horas, a polícia estava na porta da casa de Tracy, mas é evidente que ela negou e disse não saber como o cartão de sua conta tinha ido parar na cena de um crime. Ela confirmou, inclusive, que ela e algumas amigas estiveram no parque assim que saíram de uma boate. Elas estavam muito bêbadas e, por isso, não se atreveram a se aproximar do rio, com medo de cair na água. Então elas ficaram por ali conversando e caminhando, mas que após algumas horas cada uma foi para sua casa. A história dela convenceu as autoridades naquele momento, e eles foram embora. Acontece que os investigadores sentiram que alguma coisa estava fora do lugar, e por isso decidiram marcar uma segunda conversa com a Tracy. E foi aí que ela entrou em contradição com suas declarações. Dessa vez ela contou que ela e suas amigas caminharam até as margens do rio, e avistaram o corpo de Edward, mas que ficaram com muito medo de acabarem sendo acusadas de algo que não tivessem feito. E por isso, elas saíram rapidamente dali, e cada uma foi direto para sua casa. A partir desse momento, os investigadores começaram a desconfiar de Tracy. Por conta disso, ficou decidido que os investigadores conversariam com todas as amigas de Tracy, incluindo sua namorada. Mas essas entrevistas aconteceriam individualmente para que uma não soubesse o que a outra estaria falando. Acontece que todas elas achavam mesmo que a Tracy era uma vampira poderosa e poderia sumir, desaparecer assim, no estalar de dedos. Todas elas achavam que a Tracy ia se livrar facilmente das autoridades. Com isso, elas contaram tudo o que aconteceu naquela noite, em detalhes. Quando os investigadores se encontraram com Tracy novamente, ela começou tentando negar as acusações, mas a essa altura, eles informaram que já sabiam de toda a verdade dos fatos daquela noite horrível. Tracy não demonstrou resistência. Ela acabou confessando e admitindo tudo o que tinha feito. Ela foi em seguida acusada formalmente de assassinato e enviada para uma avaliação psiquiátrica. Tão logo começaram a conversar com Tracy, os profissionais já perceberam que o problema da jovem era muito mais sério do que eles imaginaram. A princípio, os profissionais acreditaram que ela tinha algum tipo de esquizofrenia, mas conforme as conversas seguiram, ficou evidente que era muito mais que isso. Ela disse não se lembrar de sua infância e adolescência, e também se lembrava muito pouco da noite do crime. Ela afirmou que sim, que ela tinha tirado a vida daquele homem, mas que não se lembrava dos detalhes. Os profissionais concluíram que seria muito importante acessar esses momentos de amnésia de Tracy para poder entender melhor o seu quadro. Com isso, eles optaram por utilizar sessões de hipnose. Essa técnica trouxe grandes resultados, e com isso eles foram capazes de diagnosticar que Tracy sofria de transtorno dissociativo de identidade. O transtorno dissociativo de identidade, que anteriormente era chamado transtorno de personalidades múltiplas, é um tipo de transtorno dissociativo caracterizado por 2 ou mais estados de personalidade que se alternam. Esse transtorno apresenta incapacidade de recordar eventos diários, informações pessoais importantes ou eventos traumáticos ou estressantes. A causa é quase sempre trauma agressivo durante a infância. Tracy foi diagnosticada naquele momento com 5 personalidades diferentes. A principal entre elas foi chamada de host, que era a personalidade mais dominante, aquela que as pessoas conheciam, a Tracy do dia a dia. A segunda era uma personalidade infantil, uma criança vulnerável, muito tímida e assustada. Em seguida, existia a grande Tracy, a mulher adulta e protetora que se encarregava de cuidar de tudo e todos. Essa personalidade ficou muito aflita e angustiada com o assassinato, porque era errado, porque não deveria ter acontecido. Os profissionais sugeriam, inclusive,
que na verdade o cartão da Tracy não tinha caído entre as meias de Edward, e que na verdade tenha sido colocado pela própria Tracy, pela grande Tracy, a personalidade que tentava fazer tudo correto e ficou muito aflita com o que tinha acabado de acontecer. Ela teria feito isso para que as autoridades conseguissem chegar nela de alguma maneira. A quarta personalidade recebeu o nome de Bob. Bob era com certeza o que cometeu o assassinato. Ele foi descrito pelos profissionais como frio, calculista, insensível, cínico, rude e violento. Mas aqui tem um detalhe. Bob teria obedecido às ordens de uma outra personalidade, que foi nomeada como Avril. Tracy disse que Avril estava sempre gritando em sua cabeça, fazendo ameaças e dizendo o que o Bob deveria fazer. Isso é bastante interessante porque Avril é o nome da avó da Tracy, que era bastante abusiva e violenta com ela. Além de descobrir essas 5 personalidades, os psiquiatras desbloquearam diversas memórias de Tracy, e foi em um desses desbloqueios que ela se lembrou de ter sido abusada sexualmente por seu avô, e isso aconteceu por diversas vezes. E na época ela considerava ele como seu melhor amigo. Seu cérebro havia bloqueado completamente essas lembranças para se autoproteger. Fora isso, várias outras memórias de sua avó a espancando violentamente foram desbloqueadas. Ela tinha diversas memórias de uma infância meio difícil com a sua avó, mas essas pareciam inéditas. Ela não conseguia acreditar que estava se lembrando de tudo isso. Após suas avaliações, Tracy Wigginton foi considerada apta para ser levada a julgamento. Claro que o julgamento não aconteceu porque ela preferiu se declarar culpada das acusações. De qualquer forma, ela foi condenada à prisão perpétua, assim como a sua namorada Lisa. Já a amiga, Kim Jarvis, foi considerada culpada de homicídio culposo e condenada a 18 anos. Após 12 anos de prisão, ela foi libertada em liberdade condicional. Por último, a Tracy Warr foi absolvida pela justiça, após a conclusão das investigações que demonstraram que ela era uma participante involuntária do assassinato, porque em diversas ocasiões ela tentou que a ideia fosse abandonada, mas foi calada por suas amigas. Enquanto estava na prisão, Tracy Wigginton se formou em filosofia e também fez cursos técnicos de operadora de empilhadeira e soldagem industrial. Após cumprir 21 anos de prisão, Tracy foi libertada em liberdade condicional e atualmente vive na Austrália. Gente, eu fiquei assim impactado com esse caso. Eu achei assim muita loucura para um caso só e eu quero saber a opinião de vocês também. Então deixa para mim nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Quero aproveitar esse vídeo para indicar um outro caso para vocês, que é o caso do Verdade ou Desafio, onde ele acabou confessando tudo durante um jogo. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para que você possa assistir. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.